Oi pessoal, tô de volta mais uma vez com um ex-aluno, na verdade uma ex-aluna, Úrsula, e a gente vai conversar sobre um assunto delicado, que é a saúde mental e a vida social do estudante de medicina. Tá pronta? Tô, né? Bora lá. Desculpa, põe um bip aí. Nossa, eu vou beber muito na hora que eu sair daqui. Isso também. Segunda-feira já. Todo dia é dia, né? Segundou. Lá em casa. Eu não gostava Se ela tá fora do padrão, esse negócio de ela é racismo a exigência de que mulheres não sejam... é mais um mimimi como todo mundo acredita. Primeira coisa, eu prefiro que os convidados se apresentem, afinal de contas, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Quem é você, Úrsula? Eu sou Úrsula, né? Tenho 20 anos e tenho um ano só que eu tô na faculdade, mas já deu pra dar um gostinho, assim, do que tá aí por vir desse curso que a gente escolheu, né? Que foi medicina, que é um pouco tenso. E você tá fazendo medicina na UFMG? É. Beleza, então você tá se dividindo ainda entre o campo saúde e o campo centro, né? Desculpa, o campo saúde e a Pampulha. Uhum. Beleza, então você falou do gostinho. Até agora, o gostinho tá mais doce ou tá mais amargo? Tá bem doce, assim. A UFMG é uma faculdade muito boa, né? E eu gosto muito de todo mundo que tá lá. Eu conheço muita gente que estudou comigo, que foi pra lá comigo, que é meu veterano, então 2 períodos acima, 1 período abaixo e tal. E eles têm muito... Eu me sinto muito acolhida lá na faculdade. Assim, a UFMG é uma faculdade que tem muito grupo de coletivo, né? Tem coletivo LGBT, tem coletivo de mulheres, tem coletivo da população negra. Então, assim, é bem... Eu me sinto muito acolhida. Tá, e esses coletivos são políticos, culturais, sociais? Qual que é o propósito do coletivo? É mais no sentido de você ter um lugar. Uhum. Assim, acaba que a gente fica naquela mistura de são 160 alunos dentro de uma turma e ser meio todo mundo e qual grupo você pertence? Você não quer pertencer a um grupo e ainda mais hoje, né, com toda a questão política, é bom você poder ter um lugar para falar das dores e assim, ter um lugar para você poder compartilhar como que é viver sendo um estudante participando de algum grupo, sendo um estudante sendo uma mulher, sendo um estudante sendo LGBT. É bom você ter um lugar assim de fala. Sim. Então, os coletivos têm uma função quase de acolhimento. Principalmente. Tem a questão política, mas é bem de acolhimento. Beleza. Eu sinto isso, né? E aí não tem como não perguntar. Por que você acha que o estudante de medicina precisa de acolhimento? Porque é muito pesado, né? A rotina, eu acho o tema medicina um tema pesado, assim, você trabalhar para cuidar das pessoas. E eu sempre fiquei muito tocada por como que você vai exercer a profissão. Porque eu não acho que tem como você se afastar do paciente. Eu não acho que tem como você ser um médico objetivo, 100% objetivo, lógico que você tem que ser. Mas, claro que você tem que olhar todos os aspectos da vida da pessoa e, querendo ou não, acho que algumas vezes isso entra na gente e não tem como a gente não deixar isso abalar a gente, né? Então precisa de um lugar para se dividir, para dar conta do peso do dia a dia. Rotina de estudos, como é que é? Muito pesada, mais pesada que no cursinho. Aí, gente, não reclama. Se você tá no cursinho, não reclama. Ainda. E os professores não são... não é beabá, assim, a gente tem que correr muito atrás. E às vezes tem uns professores que dão uma sacaneada, né? Que não é tranquilo. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito bom é que se você tem um grupo de amigos, se você tem se você se sente acolhido dentro da sua turma, ajuda muito, assim, você aguentar levar a rotina. Porque eu tenho um grupo de meninas que eu estudo muito com elas e, assim, se não fosse elas, tipo assim, todo dia me ajudando e me incentivando, eu não sei como é que ia ser, assim, a rotina é muito pesada de estudar, assim, de 6 à meia-noite. Todos os dias, com certeza, no mínimo. Tá. E dá pra ser estudante de medicina e ser alguma outra coisa? Dá, com certeza, né? Não tem como. A gente não é só estudante de medicina, né? A gente é filha de alguém, a gente é amiga de alguém, a gente é companheira de alguém. E, querendo ou não, às vezes a gente acha que a gente vai viver pela medicina, mas a nossa vida a gente tem os nossos problemas. E eles surgem, eles não pedem licença, eles não... Peraí, rapidão, que eu tenho uma prova amanhã e tal. Eles não esperam você chegar nas férias para aparecer o problema, eles não esperam
você passar a sua prova pro problema surgir, às vezes acontece, você tá numa semana de provas muito louca e aí de repente você tem um surto com alguma coisa em casa e você tem que levar tudo do mesmo jeito, assim. E aí nessas horas ter alguém junto com você, ter a sua turma, ser acolhido, ter os coletivos, faz toda a diferença. E tem gente que não dá conta? Tem. Assim, todo mundo sabe a dor que passa, né? Uhum. E tem gente que tem, assim, não querendo medir as dores das pessoas, mas tem gente que não tem os mesmos privilégios que eu, por exemplo, de chegar em casa e minha mãe fazer o jantar. Uhum. Ou então de chegar em casa e ter uma mãe lá. E ter uma cama pra dormir, e ter o conforto de ter uma irmã que me ajuda quando eu preciso ir pra faculdade, se eu preciso de carona e tal. E, querendo ou não, isso entra na gente, né, assim. É pesado. Vai, já que a gente tá falando de pesado, né, eu e a Úrsula, a gente já tem uma relação há um tempo, eu posso fazer perguntas cabeludas. Fica muito explícita a questão da diferença de privilégios dentro da faculdade? Fica, com certeza. A questão, nossa, socioeconômica fica muito explícita. Começando por quem vai no bandejão e quem não vai no bandejão, né? A gente já sabe, mais ou menos, quem que... Assim, assistência... A FUMP tem assistência lá na faculdade, né? E as festas, às vezes, são pagas, às vezes são meio caras. E dá uma excluída nas pessoas, assim. Mas a gente tem as cotas, né? Que ajudam muito. E aí dá uma diversificada na faculdade, que é bom. Tá precisando. Esse fim de semana, especificamente, eu fico stalkeando ex-alunos, claro. Acompanho vários. Eu tava vendo uma festa ou uma formatura, e aí tem uma outra ex-aluna, não sei se você conheceu, deve ter conhecido lá dentro, que é a Ágata. Uhum. E aí a Ágata tirando fotos, parará, e eu fiquei muito feliz porque tem muitas pessoas negras nas fotos. Porque, gente, eu já dou aula em cursinho já tem um tempo, né? Assim, como professora, ou estagiária, monitora ou corretora, já tem 15 anos que eu tô nesse rolê. Uhum. E é chocante a diferença dos estudantes de hoje e de quando eu entrei no mercado, assim. Tem uma maior diversidade lá dentro e isso, pra mim, é uma conquista. E vocês veem isso no dia a dia? Vem, com certeza. E uma coisa que mudou esse semestre, eu não sei se foi pro próximo, foi pra entrada de 2019, que agora tem a banca verificadora. Ah, da questão das cotas. Então, antes era... A gente vê que a turma tinha que ter... Eu não sei direito qual que é a conta, mas a gente vê que tem menos gente do que devia ter, né? Por causa das pessoas que fraudam. E agora tá melhorando muito. Você vê que tá aumentando a quantidade, tipo assim, do jeito que devia ser mesmo. E aí, fraudadores, né? Não passarão. Sim, a gente teve alguns escândalos na UFMG de pessoas que se aproveitaram da política de cotas sem, de fato, merecerem a política de cotas. E que, inclusive, vieram... A gente não, a gente vai colocar um bip, né, e tal. Ok, rolou. Desculpa. Né? Tranquilo. Aí, já que a gente tá falando sobre essa coisa de entrar na universidade, você falou que você estuda muito mais hoje do que quando estava se preparando para entrar na universidade. Você entrou bem na universidade, né? Úrsula já falei dela algumas vezes em sala de aula, em vídeo, Úrsula é 1000, garota nota 1000 na redação do Enem. O que você achou que fez mais diferença na sua preparação para conseguir passar no vestibular de medicina e virar um mediciner na empresa medicina? Amor que não se mede. Amor que não se mede. Eu acho que foi a questão... Eu acho que foi a questão da saúde mental mesmo. Assim, aproveitou no vídeo, né? Porque no terceiro ano, eu fiz um ano de cursinho, passei no meu ano de cursinho. Mas no terceiro ano, eu anulei todos os aspectos da minha vida que não eram estudar. Eu anulei exercício, eu anulei vida social, anulei o meu relacionamento com a minha família, meus relacionamentos da minha vida pessoal. Então, assim, chegou no final do terceiro ano, eu não era uma pessoa saudável, assim, eu não estava num ponto saudável. E isso refletiu na minha prova, não teve como. E aí eu levei pra mim que no ano de cursinho eu tinha que levar as coisas de uma forma mais leve. E eu voltei a fazer exercício, voltei a correr, voltei a sair mais, assim, a gente saía com o povo da sala. E nas aulas mesmo, eu não ficava tão focado, assim, eu conseguia ter uns momentos de leveza, sabe? Porque às vezes não tem como você ficar 8 horas dentro de uma sala de aula focado o tempo inteiro, assim. É muito pesado, assim, o cursinho mesmo, você tá num momento que é meio limbo, assim, da vida. E... Você não tá nem aqui nem lá, né? E todo mundo faz questão de te falar isso, né? Assim, seus pais estão te perguntando,
né? O que você quer fazer? Você vai passar na prova? Qual foi a sua nota na prova? Qual foi a sua nota no simulado? Então, com certeza, a questão de levar as coisas com mais leveza fez muita diferença. Inclusive na sua salinha, né? A gente se Que era divertia bastante. muito mais tranquilo do que uma aula tradicional. E aí eu acho que é mais essa questão mesmo. Beleza. A gente começou essa conversa, você estava falando do gostinho. Ele é agridoce, tem as partes boas, tem as partes ruins. Mas na hora que o bicho pega e que dá vontade de você desistir, a gente sempre tem alguma coisa para se apegar. A que você se apega quando você fala assim, que merda, desculpa, põe um bip aí, mas que se o que você segura e fala assim, não posso largar? Eu acho que eu me seguro no que me fez entrar para a medicina, no que me fez querer medicina, que é essa oportunidade que eu tenho de estudar para ser médica e de fazer medicina na UFMG, é uma oportunidade de ser uma profissional que vai usar isso para reverter as desigualdades, né? E também eu tenho um sonho que muita gente quer ter e que não pode ter por coisa que não é culpa deles, sabe? Então, eu acho que é isso. Acho que é principalmente isso. Pela questão do privilégio mesmo, assim. Que eu me sinto muito, muito privilegiada. Essa moto. Pergunta. Se alguém quiser se aprofundar nessa discussão sobre saúde mental, vida social, entender o que é ser um estudante de medicina, um futuro médico, você tem alguma indicação de série, ou filme, ou vídeo, ou livro, ou o que fazer? Pode conversar com todo mundo. As pessoas da UFMG são muito abertas para conversar sobre isso, com gente que ainda não entrou mesmo. Mas indicação de... Ver Grey's Anatomy. Explica o que é ser um estudante de medicina? Não. Começando que Grey's Anatomy é a parte... Tipo assim, toda a parte divertida de ser médico não é real, né? É uma série. Não tem como. A gente não vai encontrar o McDreamy lá esperando no elevador, infelizmente. Muito antes, pelo contrário, né? A gente vai encontrar provavelmente algum médico mais velho, preconceituoso, que vai, sabe? É a realidade. Sim. Mas eu acho que... eu não sei. Dica, assim, de série... Todas essas séries que mostram coisa de medicina são muito irreais, assim. Sim. E a maioria também já mostra na parte mais avançada, né? A gente tá bem no começo do curso ainda. Mas eu acho que cada um tem uma experiência muito diferente, com certeza, durante o curso. Inclusive acadêmica, porque a gente tem... Dentro da minha turma, são vários professores diferentes em cada subturma. Então, assim, é uma... O percurso que um outro aluno da sua turma faz não é necessariamente o seu, né? Não. E isso é muito curioso até, assim, porque aí a gente fica pensando, né, como é que forma todo mundo profissional da mesma... Com o mesmo nominho no diploma. Com CRM semelhante ali, né? Mas acho que de série e filme, livro, assim, eu não... Algum médico que se admira, alguém que a gente deve seguir, que a gente deve prestar atenção, alguma... Drauzio Varela, né? Doutor Áuzio Varela. Gente, ele não chama Doutor Áuzio, é só uma brincadeira, por favor. Mas Drauzio, é uma boa. Tá. Mas algum médico que eu admiro... Todos os médicos do SUS. Já que já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso, mas assim, reforçando, né, que o SUS é um sistema de saúde muito importante que a gente tem que defender e que a gente tem que fortificar, assim, a gente usa o SUS, né, querendo ou não. Então... Pois é. A gente usa o SUS mesmo que não saiba. Você pode dar um exemplo? Esqueci como é que ele chama. Tauan. Fala do controle tem um de vídeo água. no canal com Tauan que fala sobre isso e tal, mas Tauan falou muito brevemente. Todo mundo usa o SUS mesmo que não saiba? Usa. Todo mundo usa, fala da questão do controle de água, a questão da vacina. Tem também, por exemplo, a gente, na nossa UBS, a gente fez visita domiciliar com controle de zoonose. E eles entram na casa de todo mundo. Outro dia eu tava na casa da Bia, entrando para conferir os pratinhos, para ver se tá acumulando água por causa da dengue e tal. E isso é uma coisa que é completamente do SUS. O moço da zoonose, ele trabalha na UBS. E ele faz a divisão ali da regional e ele vai em todas as casas. E isso é completamente do SUS. E é um controle que o sistema de saúde privado não vai fazer isso.
Então o SUS não é só o médico que está na UPA Não, neste instante. não. É o cara do exatamente. controle de zoonoses, é o controle da qualidade de água, É. vacinação, A vigilância sanitária, ela tá ligada no SUS, né? E a gente sabe também que, por exemplo, tratamento para câncer, tem muito tratamento no SUS que é muito forte. O João 23, melhor hospital de trauma daqui de BH, eu não ia querer ser atendida assim num... Eu ia querer ser A atendida... gente vai colocar esse. A gente... Vai colocar um pi. Tá bom. no nome. Eu ia querer ser encaminhada pro João 23. E quando acontece um acidente, não é uma ambulância privada que vai, é a ambulância do SUS que vai. Então, o SUS tá ali em tempo todos os todo. aspectos da nossa vida. A gente tá encerrando. E aí tem aquele momento final, né? O que você acha que todo mundo que tá assistindo a este vídeo agora deveria saber? Pela questão da saúde mental, eu acho que a gente tem que lembrar que estudar não é... A gente não se resume a um estudante, né? A gente se resume a uma pessoa que tem desejos e tem ânsias e tem problemas em casa. E a gente não pode deixar se levar pelo... Eu preciso muito estudar, estudar, estudar e viver por isso. Tem que continuar com os outros aspectos, tem que continuar saindo, fazendo exercício, tem que se preservar, porque isso vai acabar te prejudicando se você não fizer isso também, no final. Então, eu acho que essa questão da saúde mental faz a gente pensar de procurar os nossos grupos, procurar com quem que a gente se identifica e... acho que isso. Então, saúde mental. Ah. Então tá. E eu vou controlar a corujice aqui agora. Beijo. Ai, gente. Perfeito.